Ivan Giacomassi, Head de Operações da Perfix Consultoria, e hoje nós vamos conversar sobre como obter ganhos da ordem de 5 a 15% racionalizando a sua folha de pagamento de uma forma que você ainda não conhece. Me diz o seguinte, qual é o valor da sua folha de pagamento mensal hoje? 100 mil, 1 milhão? Se a sua folha for de 100 mil reais por mês, uma otimização de 5 a 10% significa de 5 a 10 mil reais por mês a mais no seu caixa. Se for de 1 milhão, de 50 a 100 mil. Se for de 10 milhões, de 500 a 1 milhão de reais a mais por mês no seu caixa. Isso te interessa? Então vamos entender como eu posso construir essa otimização sem precisar de uma disputa tributária com o governo, buscar por benefícios que ainda são incertos, utilizando simplesmente lógica e matemática. Fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te explicar como que isso acontece, como que nós construímos essa otimização. Um dos produtos da carteira da Perfix é o chamado dimensionamento da força de trabalho, mas espera aí, não é simplesmente o que você está pensando talvez no primeiro momento. Poxa, dimensionamento, então você vai me dizer se eu preciso de 20 pessoas, 30 pessoas, 100 pessoas dentro do meu departamento? Não. Na verdade, também. Mas a grande sacada do nosso trabalho é que nós realizamos um diagnóstico muito mais apurado. E eu vou abrir esses números com você em uma análise que nós chamamos de dimensionamento qualitativo. Esse é o pulo do gato. Porque quando nós dimensionamos a força de trabalho dentro de uma organização, nós construímos um banco de dados robusto, mapeando os seus fluxos de trabalho e coletando o que nós chamamos de volumetria, que são diversas variáveis que compõem esse fluxo. Então não é apenas dizer quanto tempo uma atividade demora para ser executada ou quantas vezes ela acontece ao longo do mês. Nós vamos muito além disso. Então nós vamos entender como fenômenos de ociosidade, absenteísmo e outros padrões de ausência interferem na sua disponibilidade de força de trabalho. Vamos entender questões de sazonalidade e flutuação no seu perfil de demanda. E aí quando nós tivermos todos esses dados bem estruturados, nós temos a nossa própria formulação matemática de cálculo de dimensionamento que vai nos dizer com muita clareza: Ivan, nesse departamento, das 100 pessoas que são necessárias para executar essa atividade, 50 serão analistas, 30 serão assistentes, 20 serão auxiliares. E nós iremos realizar toda a dissecação do seu processo de trabalho. E por que isso é importante e por que isso gera otimização? Qual que é o cenário que nós sempre encontramos? Eu abro o seu departamento e eu digo, olha, você precisa de 4 analistas e 6 assistentes. Quando eu olho o seu quadro, o que você tem? Você tem ali 8 analistas e 2 assistentes. É muito comum nós termos um quadro superdimensionado, com profissionais mais qualificados do que a demanda racional exigiria. Por que isso é importante? Porque o ticket, o salário médio de um analista é muito diferente de um assistente, que é muito diferente de um auxiliar. E quando nós calculamos a diferença entre esse quadro ideal e o quadro existente, essa divergência na alocação cria fenômenos de desperdício de folha que são extremamente relevantes. Eu vou te dar um exemplo bem coloquial para mostrar como esse argumento ele é importante. Imagina o seguinte, você pegaria o time do Real Madrid para jogar o Campeonato Paulista da Série B? Pode parecer brincadeira, você até pode me dizer, nossa, seria legal, seria um massacre, claro, mas seria viável financeiramente para o Real Madrid, com aquela constelação de estrelas, jogar um campeonato tão diminuto? Evidentemente que não. Só que quando você pega um time super qualificado e coloca ele para realizar atividades que exigem menos especialização, você está pegando um time que custa a Série A e está colocando ele para disputar a Série B. Ou seja, você vai ganhar o campeonato provavelmente, mas você vai levar prejuízo por isso. Então o dimensionamento ele te ajuda a estruturar o time correto para o campeonato correto. Nos nossos trabalhos, nas nossas experiências, o que nós percebemos? O desvio aceitável de não otimização da sua folha gira em torno de 10 a 15% no máximo. Só que normalmente quando nós começamos esse trabalho, nós encontramos desvios de 25 a 30%. Então com a nossa expertise, com a nossa ação, nós te mostramos que você pode normalmente ter uma racionalização de 5 a 15% dentro da alocação do time. E esse recurso ele é muito importante porque essa liberação de caixa
te dá mais capacidade de investimento em logística, infraestrutura, tecnologia, vendas, em tudo aquilo que é importante para a sua empresa. Então, o que nós queremos é criar organizações melhores, mais eficientes, mais otimizadas. E você só consegue fazer isso quando a sua tomada de decisão ela é objetiva e baseada em dados, e esse é o nosso trabalho. Ficou interessado? Entre em contato com o nosso time comercial, porque nós teremos o maior prazer em te atender. E se você considera esse conteúdo relevante, se inscreva no nosso canal e continue acompanhando os nossos materiais. Até breve.